Após ser transportado para a dimensão do Reverse Planet, o jogo de realidade virtual online mais popular do mundo, o estudante universitário Baek Yu-hyun retorna. Era o retorno para casa com que ele sonhava, exceto que o maldito jogo continuava funcionando como se nada tivesse acontecido, e os espíritos vingativos de seus camaradas que morreram lá o perseguem dia e noite, incitando-o à vingança. Determinado a descobrir a conexão entre o jogo e o mundo de qual escapou, Yu-hyun se conecta novamente a Reverse Planet, para o bem ou para o mal. Ele não atravessa para o outro lado novamente, mas aparece na transmissão de um streamer durante um encontro casual. Então, um espectador anônimo chamado Espectador 62 lhe envia uma mensagem: como é a sensação de estar de volta à realidade? E aí, meus consagrados, tudo bem com vocês? Antes de começarmos o recap, já peço que deixe seu like, se inscreva no canal, se for novo, né? Eu quero que vocês comentem também parte nova. Irei responder apenas esses comentários. Não esqueçam de hypar o vídeo para ajudar a aumentar o alcance, beleza? Caso queira ajudar o canal com um Pix, meu Pix vai estar aí no primeiro comentário fixado. Aí embaixo também tem uma opção Seja Membro, para você estar se tornando um patrocinador oficial aqui do canal. Agora chega da minha enrolação e vamos pro vídeo. Vamos nessa! A história nos apresenta um cenário conturbador, com vários corpos e dois personagens de frente a um cara de terno de joelhos, perguntando a eles o porquê que eles estavam fazendo isso, pois estavam tão próximos de conseguir. Esse cara aí era ninguém menos, ninguém mais do que o diretor principal do projeto Transcendência. Nisso, esse cara de cabelo branco pega o diretor pela gola da camisa e diz: "Você ainda pergunta?" Esse cara de cabelo branco era o teste número 81 do projeto Transcendência, Kim Young-jun. Só que o diretor fica puto, mandando ele fazer silêncio, pois ele não estava falando com ele, e sim com um cara de cabelo negro, chamado Baek Yu-hyun. Só que pelo visual do cara, vocês já conseguem ver uma aura sinistra. Ele era o teste número 62, conhecido como Super-Homem. O diretor continua falando que ele tinha alcançado a transcendência com apenas um corpo humano. Ou seja, o cara era foda. Ele era o que era chamado de perfeição, a única obra-prima do projeto Transcendência. O diretor continua falando que ele poderia dar o que o Baek desejasse, pois comparado aos outros, ele era alguém superior. Porém, só que o Baek não tava nem aí, tá ligado? Ele simplesmente diz que não precisava de nada do diretor e já prepara um ataque nele. Porém, o cara tenta de todas as formas mandar ele parar e tal. E depois começa a xingar ele, sem mais nem menos, perguntando se ele achava que iria acabar ali após matar ele. Ele diz que não importa o que ele fizesse, a aliança corporativa nunca iria perdoar quem mostrasse suas presas a eles. E não só ele, família, conhecidos, colegas iriam tudo de F. Mas o Baek não liga e simplesmente passa a foice no coroa. Nisso, o cara de cabelo branco fica puto porque acabou respingando sangue na cara dele, né? Logo depois, o Baek fica travado olhando para uma tela azul. O sistema avisa ao Prota que a missão especial tinha sido completa, que era consertar o erro. Após conseguir completar todas as missões especiais, a recompensa prometida estava garantida, e a recompensa era para ele retornar ao seu mundo original. Tremendo bastante, o Baek ficava feliz por finalmente estar livre deste mundo. Nisso, ele clica no botão. Após clicar no botão, ele começa a escutar vozes das pessoas que estavam mortas ali, pedindo vingança e perguntando para onde o Baek estava indo. Porém, o Baek responde que não iria vingar mais ninguém, pois ele já tinha feito o suficiente. Agora ele precisava descansar. Porém, vendo que ele estava parado fixado olhando para frente, o Kim toca nele mandando ele acordar. Nisso, o Baek responde que ele iria voltar para o seu mundo original, mas o Kim fica sem entender o que ele estava falando. Até pensa que ele tinha ficado doido, pois ele sempre viveu naquele mundo desde sempre. Só que o Baek clica na opção sim no sistema. Enquanto era teletransportado para o seu mundo original, ele mandava o Kim dizer aos outros que ele pedia desculpas. Logo depois, o Baek acorda em sua cama e começa a se perguntar se aquele era seu quarto mesmo, e se realmente ele tinha voltado. E é claro que ele gostaria de saber quanto tempo se passou desde que ele entrou dentro do jogo, mas após ver a data em seu celular, ele percebe que era o mesmo dia de quando ele havia entrado no jogo, então tempo não passou nada desde que ele tinha entrado lá.
Seus músculos de caçador sumiram, como se tudo não tivesse passado de um simples sonho, até que começa a passar vários flashbacks na sua cabeça, afirmando que não tinha sido apenas um sonho. As sensações, tão como as memórias, eram muito vívidas. Os anos que ele passou lá eram reais. Após sair do banheiro, ele vai até o seu quarto e vê que seu celular estava tocando. Alguém chamado Jung Na-eun estava ligando para o garoto. O Baek percebe que aquele nome era bastante familiar, mas ele não se lembrava totalmente de fato dessa pessoa. Assim que ele atende, a Jung começa a gritar, perguntando por que o Baek não lhe respondia e se ele tinha esquecido da promessa deles. O Baek, sem entender, pergunta que promessa era essa, e a garota responde que era deles se encontrarem naquela noite e que ela estava enviando a localização para ele. Logo depois, ela acaba desligando e rapidamente ele se lembra de quem era aquela voz. Era na verdade a sua colega, a qual tinha bastante intimidade, e também aquela que tinha lhe recomendado o Reverse Planet. O Baek começa a se perguntar se isso tudo tinha sido plano dela, mas respondendo a sua própria pergunta, ele dizia que era improvável, baseado em suas memórias. Então ele acaba decidindo que iria encontrar com ela, né? Ele vai até a lanchonete onde ela estava. Assim que ela o vê, já o cumprimenta de longe, bastante animada. Nisso, ele senta com ela e ela diz que essa era a primeira vez desde o término das provas e logo pergunta se eles iriam beber hoje. Mas o Baek diz que não, pois se ele ficasse bêbado, quem iria saber o que ele iria fazer, né? Então eles decidem pedir comida. A mina pergunta se o Baek já tinha jogado o jogo Reverse Planet, pois ele tinha dito que ele iria jogar pelo menos o tutorial. O Baek responde que tinha criado seu personagem e tinha visto a introdução do jogo, mas que depois disso tinha sido preso, pensou ele. A garota surpresa diz, apenas a intro? Logo em seguida, ela diz que isso não era nem jogar. O Prota, lembrando de tudo que ele tinha passado, responde, não é jogar não, né? Se ela soubesse o sofrimento que eu tive que passar, o Prota putasse com ela, dizendo que tudo isso foi por causa dela e Caos, em seu pensamento, né? Enquanto a garota dizia que ela queria mesmo jogar com ele, e que ele tinha prometido ser um espectador de suas transmissões, já que ele era um ranking do Coliseu. Mesmo mostrando apenas um pouco do seu talento, seu pequeno canal iria ficar muito famoso. O Prota fica vendo a mina lá, toda na bad, enquanto lembrava sobre qual canal ela estava falando. Nisso, ele lembra que ela disse que iria fazer vários vídeos de jogos, por isso ela estava enchendo tanto o saco dele, mas mesmo assim é óbvio que ele não iria fazer isso de novo, que ele não era burro, ele tinha acabado de sair daquele inferno, e por isso ele decidiu fingir que não lembrava da promessa, perguntando se ele tinha de fato feito essa promessa mesmo. Ela diz que talvez, mas ele tinha dito que iria pelo menos ver uma. Logo depois, o Prota vai para sua casa e começa a pesquisar um pouco sobre o jogo que ele ficou preso. Ele percebe que a companhia por trás de Reverse Planet era a Planet EA e estava localizada no Vale do Silício. Porém, o Baek acaba desistindo, pois ele se pergunta o que ele iria fazer se for lá na sede do jogo. Dizer que tinha ficado preso dentro do jogo e ali fazer parecer um lunático. E se caso eles estivessem envolvidos, seria bastante perigoso para ele. Quem sabe o que eles poderiam fazer com ele. É verdade. Então o Baek acaba caindo na real e diz que tinha escapado do inferno. E por quê? Ele estava se envolvendo mais. Ele decide deixar isso pra lá e esquecer tudo o que tinha acontecido, já que essa era sua nova realidade. Ele decide que iria aproveitar desde esse dia. O Baek foi para a escola, tentando ter uma vida normal. Enquanto estava lá estudando, aparece uma sombra misteriosa segurando o Baek, perguntando se ele de fato tinha realmente voltado e se essa era sua realidade mesmo. Rapidamente, o Baek se vira para tentar ver o que estava atrás dele, mas ele acaba não vendo nada. Algumas coisas começam a ficar estranhas. Ele começou a ver coisas e pessoas pedindo para que ele vingasse-as. Rapidamente, o Prota sai correndo da sala, derrubando a cadeira e indo direto para o banheiro. Nisso, enquanto estava tentando se recompor, o Baek sente alguma coisa tocando nas costas dele e chamando ele, né? E é óbvio que ele toma um susto do caramba. Só que ele estava em uma ilusão tão grande que ele puxa o braço do moleque que estava ali, vendo se ele estava bem, puxa uma faca do seu bolso e estava prestes a degolar o cara. Porém ele volta à realidade e solta o garoto. O cara rapidamente pergunta o que ele estava fazendo.
Porém, o Baek responde que apenas tinha se assustado e pede desculpas. O garoto diz que falaram que ele estava agindo estranho. Logo depois, o prota vai dar uma volta e acaba sentado nesse banco tomando um refri. Enquanto estava ali, de cabeça baixa, aqueles seres estranhos continuavam perseguindo o Baek, pedindo para ele voltar e tal, tocando nele. Até que chega aquela amiga do Baek, dizendo que ele estava pálido e se tinha acontecido alguma coisa. Mas ele responde que não era nada. E já que ele estava dizendo, ela diz que se acontecesse algo, ele poderia falar para sua irmã. Então ele pergunta quem ela estava chamando de irmã. Foi nesse exato momento que ele percebeu que foi ele mesmo que acabou trazendo esses fantasmas de volta e que nada disso iria mudar. Então ele acaba tomando uma decisão. Ele percebe que esse mundo não seria tão diferente. Os fantasmas não ficariam satisfeitos até que ele voltasse para o inferno, e é exatamente isso que ele faz. Após tomar sua decisão e voltar para o jogo que ele lutou tanto para sair, ele acorda dentro desta sala. Rapidamente, o Baek se lembra que essa era a sala de espera do laboratório, a qual ele tinha sido enviado a primeira vez que entrou dentro do jogo. Em seguida, aparece a tela do sistema com a opção para ele confirmar a aparência do seu personagem. Nisso, ele começa a seguir as instruções para começar o tutorial, mas antes, ele decide ajustar as configurações, e já que no mundo anterior ele era capaz de lutar bem mesmo sem a assistência de combate, ele decide deixá-la desligada. Em seguida, ele vai para a escolha do seu primeiro núcleo elemental de habilidade. Essas habilidades poderiam ser resetadas a qualquer momento. O sistema de habilidade nesse jogo era feito para fortalecer o personagem. Por selecionar um núcleo elemental, toda a estrutura, do núcleo aos sub-elementos, são chamados de build. O número de elementos era tão vasto que em ligas profissionais existem builders, profissionais que se dedicam para pesquisar em builds. Entre todos os elementos, aquele que lhe rendeu o título de super-humano foi esse que ela acabou escolhendo. No caixa de som, o Baek é chamado de teste número 48, dizendo que ele tinha despertado no último experimento, há uma semana. Nisso, o prota percebe que o jogo não mostrava o processo dele antes de despertar, pois ninguém iria gostar de experimentar ser torturado no jogo. Logo depois, ele é instruído a seguir para o próximo experimento, e é convidado para entrar nessa sala aí. Dentro dessa sala, tinha uma máquina de combate só esperando pelo Baek. Rapidamente, ele percebe que se tratava de algo chamado Etinel, que era uma máquina de matar criada para impedir revolta de despertados, e também um dos motivos de vários experimentos terem perdido suas vidas. E é óbvio que a primeira missão do tutorial era para o Baek derrotar esse Etinel aí. Enquanto se preparava para lutar contra o robô, o Baek lembra da primeira vez neste mundo, pessoas mortas e alguns implorando por ajuda. Mas dessa vez seria diferente, já que agora o Baek estava sozinho contra ele. Ele fica puto com os pesquisadores, pois eles sempre criavam essa bosta aí. O robô vai pra cima do Baek e começa a lançar uma sequência de socos nele. Porém, o Baek consegue desviar facilmente. O bicho é bom mesmo, pô. O bicho é diferenciado, rápido, virado na desgraça. Enquanto desviava, o prota dizia que a última versão do robô era até chatinha por usar habilidades, porém não passavam de protótipos, e com isso o prota amassa a cara do robô no chão, destruindo ele completamente. Nisso, no alto-falante, falam que o experimento havia sido concluído e que o experimento 48 era incrível, já que nesse nível sua aptidão com habilidades era incomparável com outros experimentos normais. Depois de concluir o primeiro nível do tutorial, estava na hora de ir para o segundo, só que alguém acaba tomando a voz do alto-falante, falando e mandando todos que estavam presos no laboratório usarem suas forças para saírem dali. E é aí que já começa a segunda fase do tutorial, que seria escapar do laboratório. Nisso, tudo dentro do laboratório começa a explodir. O Baek até acha aquela voz que ele ouviu no alto-falante conhecida, porém ele não tinha tempo para pensar. Ele precisava sair daquele lugar. Enquanto corria para sair dali, ele acaba vendo um soldado arriado no meio do fogo. Ele percebe que o cara estava vivo e se tratava do departamento de gestão interdimensional. Isso significa que aquele cara não era o inimigo. Nisso, o Baek chega perto desse cara e rapidamente ele reconhece que o Baek era uma vítima, e pelo fato dele ter chegado até ali, tão longe, ele pretendia escapar, e para isso ele acaba dando uma ajudinha ao Baek. Ele pega seu telefone e mostra um vídeo dizendo que ele podia ajudar o garoto. Logo, ele mostra uma sala cheia de armas de todos os tipos, longa distância, média distância e curta distância. Ele falava que o prota
estava livre para escolher qualquer uma, e também dá um raio ao Aek, mandando ele mandar um sinal com isso quando ele estivesse do lado de fora. Com certeza o departamento iria buscá-lo. Após fazer isso tudo, o cara acaba morrendo. Enquanto o Baek ficava ali ressentindo, vinha um robô caminhando atrás dele. Só que acontece algo. Ele de fato sabia que se tratava de apenas um jogo, mas ele fica sem entender que bosta de sentimento era esse que ele estava sentindo. Nisso, ele escolhe essa arma aí. Logo depois, vemos essa garota aí que não estava acreditando que estava jogando Reverse Planet, o jogo mais popular do país. Essa mina era Kang, uma streamer profissional de jogos. Enquanto ela estava ali jogando, ela também estava fazendo live. As pessoas comentavam coisas negativas sobre as ações dela, mas ela acaba ficando puta e discutindo com o chat. Nisso, ela começa a configurar seu personagem ali e escolhendo as habilidades. Só que diferente do Baek, ela bota a assistência de combate em 50%. Só que o chat queria que ela botasse em 0, Porém, ela fica em dúvida se de fato tinha como completar o tutorial sem a assistência, já que de acordo com a sua pesquisa, a porcentagem de usuários que jogam sem assistência no mundo era praticamente 0. Ela não estava a fim de usar, porque ela não se sentia confiante em terminar o tutorial sem a assistência. Só que a visão dela acaba mudando depois de ver a recompensa que ela iria ganhar em dinheiro se ela terminasse só o tutorial sem assistência. Nisso, ela acaba de fato deixando a assistência de combate desligada. Mesmo passando muito sufoco e morrendo para o Etinel, ela acaba conseguindo passar e também consegue uma arma e um raio igual ao Prota lá. Nisso, ela chega até a missão de escapar do laboratório. Só que o sistema deixa ela fazer essa missão em equipe, tá ligado? Aí o sistema começa a procurar uma equipe. A recomendação era de 4 pessoas. A garota então fica feliz e pergunta se ela completasse com um membro na equipe, ainda contava. Porém, o chat falava que ela iria ser carregada e tal. Só que a procura automática da equipe acaba falhando. Mas o sistema começa a procurar novamente, fazendo uma procura estendida para ela poder farmar equipe com equipes já feitas, Só que tem um problema, se ela acabasse caindo em uma equipe que tinha assistência ligada, ela não iria conseguir completar a missão. Ela até pensa em cancelar a missão, mas ela deixa até que o sistema acabe encontrando uma pessoa que também não estava usando a assistência ligada. Rapidamente, ela é transportada para um lugar totalmente fechado, com vários robôs destruídos e com pessoas mortas. A garota e o chat ficam assustados por ver uma pessoa sem assistência derrubar aquilo tudo sozinho. E outra coisa, esse player não tinha usado nenhuma arma. Ela começa a se perguntar como que ele tinha derrotado aquele tanto de Etinels sem assistência e uma arma. E logo ela diz que fica feliz porque iria ser carregada, mas ela não estava vendo uma pessoa que tinha feito tudo isso. Então ela começa a procurar e ver um cara todo ensanguentado no meio da sala com vários robôs destruídos ao redor dele e com apenas uma faca de passar manteiga. Assim que ela dobra para falar com aquela pessoa ensanguentada, o cara simplesmente avança com a faca com tudo para cima da garota, não deixando nem ela ter qualquer reação. Belo dia, senhores. Eu me caguei. Assustada, ela rapidamente se esconde e pede para que ele não a mate. Porém, ele acabou fazendo isso no instinto e rapidamente pede desculpas à garota, revelando que não era a sua intenção fazer mal a ela. Em seguida, o Baek diz que iria se retirar, porém, ela diz que eles participavam da mesma equipe e pergunta se iria ficar tudo bem se ele fosse sem ela. Mas ela age rapidamente e se apresenta para o Baek, dizendo que se chamava Kang e era uma streamer e que também estava em live naquele exato momento. Ela também pergunta a ele se teria algum problema se ele aparecesse na live dela. Nisso, enquanto eles estavam conversando, o Baek do nada para. A garota, assustada, pergunta por que ele tinha parado do nada, até que vários soldados começam a gritar que um experimento tinha fugido, mandando matar ele. Os soldados começam a atirar no Prota e na garota. A garota, assustada, bota a mão na cabeça, desesperada. Nisso, as balas passam por ela, mas não atingem ela. E ela já dá uma olhada para ver o que estava acontecendo e por que ela não estava sendo atingida, Assim que ela olha, ela vê o Prota pulando e girando a sua arma para cima dos soldados, que estavam atirando neles, acertando cada um. Só de ver aquilo, a garota e o público ficam pasmos. Aquilo era insano demais. Imagina fazer tudo isso sem assistência de combate. Todos estavam comentando na live da garota lá sobre esses movimentos do Prota e a cor dos seus olhos, até que um comentário visivelmente focado que era essa pessoa falando que o único elemento que aumentava suas estatísticas físicas e a cor dos olhos era a entidade perfeita.
Rapidamente, a garota já fica assustada, pois essa habilidade era considerada uma habilidade bem merda, pois ela não te permitia usar outras habilidades, e ela pensou que ninguém usasse ela. No mundo de Super Uma Game Broadcast, cada jogador recebe um núcleo especial que define seu estilo de combate, mas existe um núcleo tão estranho, tão contraditório, que a própria comunidade o considera um erro. Ele se chama Entidade Perfeita. A Entidade Perfeita é considerada um dos pilares mais extremos e controversos do jogo Reverse Planet. Ela aumenta absurdamente as estatísticas físicas do usuário. Estatísticas como força, velocidade, defesa e resistência. Mas, em troca, ela bloqueia completamente o uso de habilidades. Nada de magias, nada de skills especiais, nada de assistência de combate. Apenas o corpo, instinto, praticamente o status dessa tal entidade perfeita é poder 100 de 100, ataque 85 de 100, defesa 85 de 100, velocidade 90 de 100, resistência 70 de 100 e habilidade 0. Na comunidade de Reverse Planet, a entidade perfeita é vista como um núcleo horrível. Comentários comuns dizem coisas como alguém luta sem habilidades? Peguei por curiosidade e deletei meu personagem. Nunca vi ninguém chegar longe com isso. Alguns até reconhecem o aumento físico pode ser útil em lutas injustas, mas o consenso geral, é claro, é um núcleo arriscado demais. A garota observa tudo isso em silêncio. Ela entende o risco não poder usar habilidades em um jogo onde é essencial, mas também percebe algo diferente. Se alguém abrir mão de tudo, se focar apenas em estatísticas físicas, talvez isso funcione, mas ainda existe um problema. Mesmo assim, ela ainda deve estar no nível 1. Tudo parece não fazer sentido. Como alguém com esse núcleo consegue se mover daquele jeito? Como esses movimentos são possíveis sem habilidades? E então surge a pergunta que muda tudo. Como esses movimentos são possíveis? O jogo mostra algo que a comunidade não percebeu. A entidade perfeita não é fraca. Ela apenas exige um tipo de jogador diferente. Alguém disposto a lutar sem atalhos, abandonar sistemas automáticos e confiar apenas no próprio corpo. Não é um núcleo para jogadores comuns. É um núcleo para jogadores extraordinários, para quem aceita sofrer, para se tornar algo além das regras. Enquanto todos desprezam a entidade perfeita, o Baek começa a provar que ela não é um erro. Em seguida, aparece eles avançando por um corredor fechado após um confronto brutal. Vários inimigos armados já estão caindo do chão, presos por correntes, indicando que ele derrotou todos com extrema eficiência e violência. O ambiente está marcado por destruição, sangue e faíscas. Uma entidade sombria, representada por sombras e energia roxa, fala diretamente com Baek, afirmando que a violência dele ainda não era o suficiente e exigindo que sua vingança seja ainda mais brutal. Isso deixa claro que ele estava sendo influenciado ou cobrado por um poder obscuro que se alimenta do caos. Em seguida, surge uma nova ameaça. Soldados armados com rifles, incluindo um atirador de elite que mira bem no Baek, à distância. Mesmo cercado e sob fogo cruzado, Baek mantém a calma quando os disparos começam, até que a garota aparece e o empurra para fora da linha do tiro, salvando-o no último instante. Enquanto as balas atingem o local onde ele estava, onde os soldados armados tentam emboscá-los, o inimigo abre fogo, mas a garota de cabelo roxo reage instantaneamente, deslizando pelo chão e atirando com extrema precisão, acertando um dos soldados em cheio e derrubando-o antes que consiga reagir. Mesmo sob tiros contínuos, ela mantém o controle da situação, mostrando frieza, técnica e reflexos impressionantes. Os disparos ricocheiam pelas paredes, mas ela elimina a ameaça com eficiência. Após o combate, os comentários deixam claro que muitos ficam impressionados com a habilidade dela. Alguns tentam diminuir seu feito, dizendo que ela só sabe atirar. Os outros reconhecem que, para participar daquele jogo/missão, é preciso ser tão boa quanto ela com armas. Em seguida, o clima muda completamente. Ela se levanta, sorridente, descontraída, e fala com o Baek, dizendo que o ajudou. Apesar da cena violenta anterior, ela demonstra um lado alegre, brincalhão e confiante, mostrando sua eficiência mortal em combate. Olhando para a garota de cabelo roxo, o prota se lembrava de uma garota de cabelos loiros, a qual ele teve contato com ela. Eu não sei se era amiga dele ou algo do tipo, só sei que ele lembra
essa garota lembra ela, tá ligado? Aí ele fica meio que tendo uma nostalgia. De volta ao presente, o Baek reage com um certo impacto emocional, enquanto a garota de cabelo roxo tenta aliviar o clima, dizendo que tudo deu certo graças a eles e que ela só deu uma ajudinha. Após o combate, o Baek aparece calmo e ferido, elogiando a ajuda dela. A garota, animada e orgulhosa, pede para continuar com ele no tutorial, afirmando que fará o possível para ajudá-lo. Ele aceita, eles passam a conversar de forma mais leve, ela pede para chamá-lo apenas de Yu-Hyun, e acaba mostrando curiosidade genuína sobre as habilidades dele, especialmente como ele consegue desviar de balas sem habilidades visuais. Ele responde de forma simples, dizendo que não usa habilidade nenhuma. Enquanto avançam, o Baek demonstra habilidades de detecção absurdas, identificando inimigos sentinelas a 20 metros de distância, o que surpreende completamente a garota e os observadores. Fica claro que suas capacidades estão muito acima do normal. Mesmo sem habilidades declaradas, a garota percebe que ele estava certo sobre o perigo à frente. Ambos se preparando para o próximo confronto. Agora cercado por inimigos, com a tensão aumentando, o Baek enfrenta Etneus em um corredor fechado. Mesmo cercado e em desvantagem numérica, ele avança com extrema calma e precisão, destruindo os inimigos apenas com combate corpo a corpo, desviando de ataques e golpes pesados como se fosse algo trivial. Sua força, velocidade e leitura de combate deixam claro que ele está muito acima do nível esperado para aquele tutorial. Durante a luta, ele revela que já foi um ranker do Coliseum, o que explica seu domínio absurdo em combate mesmo sem habilidades ativas ou assistência de combate. Os espectadores e jogadores que acompanham ficam chocados, comentando que um ranker de Colosseum é algo raro, lendário e normalmente recrutado por profissionais. A garota que acompanha observa tudo com admiração e surpresa. Sem entender completamente o quão grandioso isso é, ele apenas luta bem demais, enquanto para os outros fica claro que estão diante de alguém de elite absoluta. Logo depois, surge uma forte reação ao nome Battler, indicando que o protagonista pode ter sido uma figura extremamente famosa e temida no passado, elevando ainda mais o mistério e o peso da sua verdadeira identidade. Baek demonstra um nível absurdo de combate ao enfrentar e destruir os Etneus, sozinho, mesmo sem assistência, citando inclusive Battle, um dos maiores jogadores do Reverse Planet, sugerindo que o Baek está no mesmo patamar. Após avançarem, eles chegam à última missão do tutorial, onde são recebidos pelo chefe de segurança do laboratório, o boss do tutorial, que revela que tudo até agora foi apenas uma introdução. O chefe provoca os dois e convoca vários monstros. Na verdade não são monstros não, é fantasma que o Baek consegue ver, deixando claro que o verdadeiro teste começa agora. O clima muda completamente, o Baek percebe o real perigo, enquanto o inimigo surge confiante, cercado por criaturas grotescas, preparando o cenário para uma batalha muito mais séria e brutal do que qualquer coisa enfrentada até então. O inimigo brutal que revela que tudo até agora foi apenas um aquecimento. A garota oferece cobertura, mas antes mesmo que o chefe consiga impor pressão real, o Baek avança de frente, atravessando ataques, ignorando defesas especiais e atingindo o boss com um golpe devastador, causando uma explosão massiva de energia. Logo em seguida, com a companheira completamente em choque, encarando o protagonista com incredulidade, deixando claro que ela acabou de testemunhar um nível de poder muito acima do tutorial, ou o próprio jogo deveria conter. O protagonista enfrenta diretamente o chefe de segurança do laboratório, um inimigo extremamente agressivo e poderoso. O chefe demonstra força física absurda, destruindo o ambiente ao saltar, esmagar o chão e atacar com os golpes brutais, tentando encurralar o protagonista em combate direto. Mesmo sob pressão, o Baek mantém a calma, evita ataques decisivos e contra-ataca usando apenas combate corpo a corpo, surpreendendo o inimigo, que começa a perceber que não está enfrentando um oponente comum. Durante o confronto, o chefe é lançado contra paredes, tem sua máscara /visor danificado e sofre golpes diretos no rosto, demonstrando que,
apesar da sua força, não consegue dominar o protagonista. A diferença técnica fica evidente. Enquanto o chefe luta com violência e instinto, o protagonista luta com controle e leitura de combate. Após uma sequência intensa de ataques, o prota consegue derrotar o chefe de segurança, aparentemente finalizando o confronto. O sistema então anuncia o sucesso da missão, escape do laboratório completo, nível aumentado, ponto de estatística obtido. Quando tudo parece resolvido, surge um momento de estranheza. O inimigo derrotado começa a se mover novamente, envolto por uma energia sombria, sugerindo que algo ainda não estava completamente terminado, ou que consequentemente daquele combate ainda vão se revelar. A dupla finalmente deixa o laboratório, marcando o fim, e que o protagonista carrega algo anormal dentro de si, algo que até mesmo os chefes temem. Já fora do laboratório, a tensão dá lugar a um clima mais calmo. A garota pergunta se o prota continuará a missão principal, mas ele decide encerrar por ali naquele dia. Impressionada, ela revela que o tutorial foi concluído sem assistência de combate, o que gera grande repercussão entre os espectadores da live. Ela então faz um pedido direto. Ela convida o Baek para participar de suas transmissões ao vivo no futuro, focadas em missões de Reverse Planet e PVP, prometendo ajustar a agenda e até pagar um bom cachê. O Baek recusa educadamente, pedindo desculpas, mas aceita adicioná-la como amiga. A cena encerra com um acordo simples e respeitoso entre os dois, marcando o fim do arco do tutorial e o início de novas possibilidades fora dele. A Kang se despede do jogo elogiando o Baek e dizendo que foi divertido jogar com ele. Sozinho, o Baek percebe que o tutorial tinha acabado, mas algo não saiu como esperado. Ele não voltou para o mundo original. De volta ao mundo real, aparece uma pessoa usando um computador, pesquisando um vídeo sobre o impacto que o Baek deixou. A narrativa revela que ele ainda não entende o impacto do que ele acabou de fazer. Na comunidade Reverse World, surgem vídeos e discussões explicando por que o Baek é considerado um hack. Alguém que acabou completando o tutorial sem armas e sem assistência de combate, algo praticamente impossível. Após o Proto jogar com aquela garota e finalizar o tutorial, algo explode na internet. Depois de ver os vídeos dele jogando, muitos se perguntam se aquele cara estava puro ou se na verdade ele era um hack. Muita gente ficou com essa dúvida e, de manhã, na filial da empresa Earth World, desenvolvedora de Reverse World, estoura um caos por causa de um único jogador. A equipe fica em choque ao ver os relatórios. Mesmo sem buffs, sem armas e sem assistência, esse jogador conseguiu arrebentar o chefe de segurança, algo considerado impossível. Por causa disso, a comunidade começa a espalhar que ele é hack, e várias mensagens chegam à empresa exigindo explicações. Em uma reunião, os funcionários afirmam com convicção que ele não era hack, pois investigaram tudo desde que ele entrou no jogo e não há nenhuma evidência de programa externo. Eles comentam que já viram muitos hacks antes, invisibilidade, atravessar paredes, entre outros, mas nunca algo nesse nível. A conclusão do time é: se ele não é hacker, então ele é simplesmente absurdo, forte e talentoso. Por causa disso, a empresa decide que precisa fazer uma verificação direta, uma investigação. Em paralelo, a Naeon, amiga do Prota, comenta com o Baek que o caos todo era culpa dele, tá ligado? E até fizeram um desafio sem assistência. Ela revela que a Earth World entrou em contato com ele justamente para investigar se ele era hacker. Baek comenta que recebeu uma mensagem da CEO chamando ele na vida real, indicando a situação que saiu do controle e ele estava virando assunto fora do jogo também. A amiga do Prota comenta que uma empresa de jogos estava procurando ele para investigação de hack, que iria causar um escândalo, e pergunta o que ele iria fazer. O Prota pensa que, mesmo sendo a filial coreana, é a primeira chance real de chegar perto dos desenvolvedores e talvez conseguir pistas sobre o inferno que ele tinha vivido dentro do jogo. Ele pede para ela parar de mandar mensagem chamando ele de hack, porque isso era irritante, mas diz que não se importa com a acusação e que mesmo em modo privacidade, já reconheceram ele por seu estilo de luta único. Mesmo mudando a aparência e escondendo identidade, o jeito que ele luta entrega tudo. Ela avisa um risco, né? Se ele aparecer em live, né, em reunião pública, podem acabar cancelando ele. Primeiro ele e depois a garota que faz as lives, porque ela estava envolvida, né?
Bom, no Baek fala que não tem nada a ver, já que eles não tinham nada além dessa coisa em comum, né? Que ele jogar e ela fazer live. Porém, a garota diz que eles não se importavam com isso. Até porque, quando começa o drama, as pessoas só querem palco e confusão. O clima termina com ele pensando nesse caso, indicando que ele vai tomar uma decisão estratégica, enquanto a cena foca no copo de bebida, como se fosse a pausa antes do próximo passo. Em seguida, o Baek aceita participar. Ele acaba mandando uma mensagem dizendo vou participar, e a streamer fica em choque e feliz porque isso vai dar muito hype e audiência para as lives dela. A streamer comemora pensando que vai ficar famosa e começa a organizar tudo no computador, dizendo para esperarem. Nisso, sai uma notificação avisando que a verificação do hack na live iria começar e que vão esclarecer a polêmica do Baek, ser ou não ser hacker. 4 dias depois, o Baek aparece com roupa visual discreto para não ser reconhecido facilmente. Ela corre até ele animada e tenta conversar, perguntando se ele não achava suspeito tudo aquilo. Fala que pelas ações dele no jogo, ele parece mais um assassino psicopata do que um hacker, né? E ele responde que isso tudo era instinto. Em seguida, eles decidem começar logo a live de verificação, mostrando que o evento iria rolar oficialmente. A streamer inicia a live agradecendo o público e o chat já chega insano, com o gerador pedindo verificação e chamando o Baek de hacker. Ela fica animada porque a live bate 10.000 pessoas simultâneas e diz que isso era a prova que o conteúdo estava bom, e por isso ela chamou ele. O Baek se apresenta na live, mas o chat continua pressionando, dividido entre ataques e gente pedindo neutralidade até o resultado. Hack, aposto que é hack. É o quê? A streamer avisa que se o chat continuasse passando do limite, ela iria começar a dar timeout e pergunta ao Baek sobre a polêmica. Então o Prota responde com frieza, dizendo que acha aquilo ridículo, toda essa comoção aí só por causa disso. Quando perguntam como ele vai provar que não é hack, a streamer diz que tem um convidado especial para resolver isso. Então aparece um homem chegando até eles e se apresenta como Park Jae-hyun, gerente do time de operações, no caso admin da Earth World. O Baek pensa que o gerente do time de operação deve saber algo importante e ele decide que depois disso ele fará perguntas. A Kang Se-yo agradece a presença do convidado e se apresenta. O Prota também se apresenta educadamente e o gerente cumprimenta-o. O gerente observa o Prota e pensa que ele só parece uma pessoa normal, apesar da fama e das suspeitas. Então o gerente diz que vai levar os dois até a área de verificação. Eles entram num local enorme e tecnológico, uma área de treino privada, usado pelos jogadores para treinar e testar combates. O gerente explica que vão realizar vários experimentos de combate para confirmar se o Baek não estava usando nada ilícito. Hack programa externo, né? O Prota, surpreso com a estrutura, aceita sem hesitar. O gerente abre uma sala ou um portão de teste e surge um robô enorme mostrando que o teste vai ser pesado. No chat da live, a galera entra em choque e comenta que esse robô era bem mais forte do que o do tutorial. E pergunta se alguém consegue derrotar aquilo sem assistência. O teste finalmente começa e o Baek entra num estado estranho, ameaçador, como se uma raiva intensa estivesse dominando ele. O gerente da Earth World inicia o experimento olhando pelo tablet, mas fica assustado quando percebe que algo estava normal. Enquanto isso, o público na live entra em choque porque o Baek estava fazendo algo absurdo, destruindo os Ethnials na força bruta, só com os punhos. A força e o jeito que ele luta parecem desumanos e sinistros, e todo mundo começa a entender que aquilo não tinha cara de hack nenhum, até que todos percebem que o Baek não era hack. Ele era assustadoramente forte, como se tivesse virado outra coisa naquele momento. O próprio gerente se surpreende ao ver que um inimigo intermediário sendo esmagado com tanta facilidade. A conclusão que começa a surgir é clara: o Baek não estava usando hack nenhum, ele simplesmente era forte demais, a ponto de parecer algo sobrenatural. O Prota passa por uma nova verificação e o sistema confirma que nenhum programa externo estava sendo usado. Em seguida, os administradores propõem um teste específico para eliminar de vez a suspeita. Ele deverá lutar em combates escolhidos por eles. Já que os hackers automaticamente não conseguem se adaptar a lutas imprevisíveis, o Prota acaba aceitando o desafio. Eles pedem que ele enfrente robôs intermediários usando sua arma.
o que teoricamente seria uma grande desvantagem para ele, né? Mesmo assim, em seguida, o Prota parte para o combate cercado por vários robôs de uma só vez. Em seguida, ele avança sem hesitar e começa a destruir os robôs com golpes extremamente precisos e brutais, provando na prática que sua força vem de habilidade real, não de trapaça. O Prota se move com extrema precisão e velocidade, derrubando robôs em sequência, como se sua arma tivesse vida própria. Os inimigos são destruídos com golpes limpos e estratégicos, deixando todo mundo que estava ali assistindo de queixo caído. O chat da live explode em espanto, com pessoas dizendo que a arma era absurda ou aquilo parecia impossível sem trapaça. A streamer comemora, enquanto o administrador analisa tudo em silêncio e conclui que já coletou os dados que precisava. O Baek permanece de pé entre os robôs destruídos e que o teste ainda não havia acabado. Um robô avançado, a versão final do Zet News, é liberado para enfrentar o Baek, gerando revolta e expectativa no chat. O androide aparece de forma ameaçadora, com olhos vermelhos encarando o Baek na arena. Há flashes de combates brutais anteriores, sugerindo que esse modelo é extremamente violento e inteligente. O robô demonstra até expressões quase humanas, como um sorriso sinistro. O Prota, sério e concentrado, se prepara para o confronto. O robô parte para o ataque em alta velocidade. Ele parte para o ataque com muita velocidade, usando sua arma e movimentos ágeis para cercar o robô e derrubá-lo. Ao trocar golpes com um modelo avançado, ele percebe que rapidamente ele era muito mais resistente, né? Seus socos que quase não causam dano, o Prota entende que não pode vencer com um único golpe e que precisará acumular danos aos poucos, mantendo a pressão. Enquanto a luta se intensifica, o administrador e a stream observam tudo, surpresos com o nível absurdo do combate. No início, ele percebe que os golpes comuns quase não causam dano, então muda de estratégia, desviando com precisão e atacando repentinamente para acumular impacto aos poucos. Mesmo sob enorme pressão, ele começa a superar o robô, mostrando reflexos e técnica no nível de máquinas de treino avançados. O administrador observa que o Baek evoluiu durante a luta e conclui que não há necessidade de continuar os testes. O robô é desligado e o resultado é anunciado. Nenhum programa externo foi usado. O Prota não é hack. A live explode em reações, as acusações caem por terra e o público passa a admirar ainda mais o protagonista. Enquanto a streamer comemora orgulhosa por ter acreditado nele desde o começo, após a verificação ao vivo, a streamer deixa claro para o público que o Baek nunca usou hack. Ele é simplesmente muito quebrado. A live se encerra com mais de 100 mil espectadores simultâneos, que comemoram o resultado e reconhecem ele como inocente. O administrador agradece a participação de todos e se despede. Mas antes que ele se deslogue, o Prota chama para fazer uma última pergunta. Ele queria saber se o jogo já teve algum bug sério no passado, como pessoas ficando presas dentro do jogo por muito tempo. O administrador diz que não se lembra de nada assim, e que se existisse um bug crítico nesse nível, o jogo nem seria famoso, tá ligado? O Baek concorda parcialmente. Em seguida, o portal de saída se abre e eles se despedem, encerrando oficialmente a verificação e deixando no ar a desconfiança de Baek sobre algo mais profundo no sistema do jogo. Logo após isso, a Kang tenta manter contato com o Baek e pensa em chamá-lo para outra live, mas fica insegura e acaba se despedindo apenas de forma educada. O Prota acaba recebendo uma mensagem da Hyung Naeon, chamando-o para a sala de preparação para lutas. A Naeon fica empolgada com a fama repentina dele, dizendo que ele virou o assunto do momento. O Baek, porém, demonstra não gostar muito da atenção e diz que prefere focar apenas no jogo, não nos comentários do público. Mesmo assim, a Naeon tenta convencê-lo de que tudo bem jogar sem se importar com o que os outros falam. Puxa, cara, ela está tão na sua... Mostrando interesse em se aproximar dele. A garota prepara um novo teste e propõe que o Baek jogue no modo PVP, explicando que é onde os jogadores lutam diretamente uns contra os outros. Ele mostra que o PVP é um dos modos mais populares do jogo, diferente do modo história, né? E que ali tudo é mais competitivo e imprevisível. O Baek demonstra resistência, dizendo que esse tipo de combate não combina com ele e que não gosta da ideia de voltar
para aquele ambiente mais brutal. Mesmo assim, ela acaba insistindo e ele não deve julgar só pelo tutorial e o anima a tentar. Só que mulher, vocês sabem, né? Não dá pra resistir. E o nosso Hakudo na massa acaba aceitando, dá uma chance, enquanto ela começa a explicar os formatos de luta, duelos 1v1, duplas 2v2 e modos em equipe, como guerras com objetivos capturar bandeira, luta mortal e entre outros. O Baek aceita participar do PVP, mesmo dizendo que não gosta muito desse modo. A garota explica que o PVP é o coração do entretenimento de Reverse War. Eles escolhem entrar no modo, né? O último primeiro, onde 100 jogadores se espalham pelo mapa para coletar equipamentos e lutar até sobrar um vencedor, ou seja, um Battle Royale, né? Ela o ajuda a montar uma build especial chamada de Transcendente e decide começar em uma área popular, a base militar, onde há muitos itens bons, mas também jogadores bastante fortes. Antes de entrar, ela pede permissão para gravar o PVP para o YouTube. Ele concorda e os dois iniciam a partida. O sistema confirma a base militar como zona inicial e começa a contagem regressiva, enquanto ela se despede animada, dizendo que vai encontrá-lo lá dentro. O PVP finalmente começa na base militar. O Baek aparece no mapa junto de outros jogadores, enquanto o inimigo reclama do local e tenta se mover para outra área. O Baek surge por trás dele e o ataca antes que consiga fugir. Em seguida, há uma grande explosão que destrói parte do prédio, mostrando que o Baek está eliminando vários adversários em sequência. O sistema confirma uma série de abates, com o nome dele aparecendo repetidamente como responsável pelas eliminações. A garota observa assustada e confusa, percebendo que ele estava vencendo rápido demais e se perguntando o que exatamente ele estava fazendo dentro do jogo, já que o desempenho dele é muito acima do normal. O Baek já aparece em combate e derrota rapidamente alguns jogadores que estavam próximos. Percebendo que entrou em uma área com inimigos logo de cara, ele decide se retirar da região para não ficar cercado. Mas a Naeon entra em contato pedindo ajuda porque estava encurralada por vários jogadores. Usando o mapa, o Baek localiza onde ela estava e corre em alta velocidade até o ponto indicado. Enquanto isso, dois jogadores inimigos percebem a aproximação dele e se preparam para atacá-lo com habilidades. Surpresos com o quão rápido ele se move, mesmo quando um deles ativa uma habilidade poderosa de energia sombria para contra-atacar, o Baek desvia no ar, usa sua agilidade para se reposicionar e finaliza mais adversários com golpes precisos. Enquanto isso, ao se aproximar de um prédio, o Baek percebe que há 5 inimigos escondidos lá dentro. Ele entra calmamente, mesmo com um deles tentando atacá-lo pelas costas com a faca. O Baek bloqueia o golpe com a mão, imobilizando o agressor e o acerta com um golpe direto, neutralizando a emboscada. Ele derruba rapidamente um oponente, Kazari, mostrando que precisa acelerar o hit. Em seguida, usa sua velocidade para se mover pelo prédio, descendo em disparada, provavelmente pelas escadas ou atravessando o andar, enquanto efeitos de energia indicam deslocamento rápido. Logo depois, o Prota elimina mais 5 players. Enquanto isso, a Naeon ficava impressionada vendo todos os destaques do Prota, né? Que ele estava botando a Champions no bolso. Ela fica até envergonhada, percebendo que estava sendo carregada pelo Baekezão da massa. Nisso, quando ela se descuida, alguém chega pelas costas dela. Ela rapidamente vira atacando essa pessoa sem saber quem era. Logo depois, ela percebe que se tratava do Baek. A Neon fala que o Baek tinha a assustado, pois ela não tinha percebido a presença dele até que ele chegasse perto. Mas aquilo já era esperado de alguém que massacrou 14 jogadores. Vendo a garota, o Baek pergunta se de fato ela precisava mesmo da ajuda dele. E ele também questiona que bosta de arma era aquela que ela estava usando. Ela explica que tinha sido a melhor que ela tinha conseguido. Em seguida, a Neon manda o Baek ficar tranquilo e deixar o resto com ela, porque agora em diante, ela queria botar ele nas costas. Logo depois, eles encerram a partida e acabam ganhando com o Baek fazendo 25 kills e 7 assistências, sem morrer nenhuma vez, enquanto a garota fez 7 kills e 15 assistências e 0 morte também. Depois dessa partida, eles acabaram ganhando mais 10 seguidas e venceram todas. Depois de ter vencido todas as partidas, a garota acaba morrendo, né? E mandando parar por ali. Enquanto ela olhava para o Baek, ela pensava que nunca imaginaria que um amigo seu, que ela achava normal, né? Na verdade, era uma máquina de matar. E ela ansiava em ter ele
aparecendo nas suas lives. O que eu tô percebendo aqui é que todo mundo quer faturar em cima do cara, mas não em cima dele, né? Injusto isso. Fala aí pra nós, pai. Concordo. Em seguida, a garota pergunta se o Baek não poderia esperar pelo menos 2 dias para começar a fazer suas missões principais, pois ela tinha uma grande oferta para fazer a ele. Porém, ele disse que já tinha avisado que não tinha interesse em nenhuma proposta dela, pois ela já tinha em mente que não iria fazer essa coisa da missão principal. Enquanto deslogava, ela pedia para que ele esperasse pelo menos um pouco, né? Que ela iria trazer uma das melhores propostas para ele. Enfim, a garota desloga e o Prota fica na bad suprema, pois ele já tinha imaginado que não iria conseguir nenhuma pista no modo PVP. Enquanto a Kang e Seo estavam no seu aposento, lendo os comentários da comunidade da Reverse World, os comentários eram positivos e ela fica muito animada com isso. Até lembra do recorde de espectadores da sua live com Baek, 100k de seguidores simultâneos. Ela nunca pensou que isso iria acontecer em toda a sua carreira como streamer. Ela gostaria de continuar fazendo lives com Baek, porém ela lembra dele dizendo que não possuía interesse em fazer lives. Em seguida, ela vai dar uma verificada de quanta parte do lucro dele, né? E assim, ela vê e fica totalmente impressionada. Passando pro dia seguinte, o Baek estava lá tomando aquele café com a Neon. Por qual motivo que ela tinha chamado ele ali? Nisso, ela mostra isso aí no notebook dela, dizendo que era um PowerPoint e que tinha preparado aquilo a noite toda. O Prota, na introdução, fica meio confuso, se perguntando se ela tinha de fato trabalhado naquilo a noite toda, né? Nisso, ela lembra que o Prota não tinha dito, né? Mas tinha concordado parcialmente. Ela tinha dito que ele toparia participar das suas lives se ele precisava só se preocupar em jogar. E ela em responder o público, mas na verdade é que ele não concordou com merda nenhuma e já tinha falado que não tinha nenhum interesse. Porém, ela faz uma nova proposta para ele, dizendo que eles poderiam fazer uma reality show. Mas, como assim um reality show? Isso iria funcionar basicamente em um formato de transmissão, onde vários membros de um elenco se reúnem e narram gravações de outros. Ele iria jogar, ela iria se comunicar. Se ele achasse que ela não era o suficiente para narrar suas jogadas, então ela poderia e estava disposta a contratar um narrador profissional. Ela diz que eles iriam dividir 6x4, mas ele fala novamente que não possuía interesse nas ideias da vida dela. Ela começa a falar dos lucros que lives dão, né? E se ele tinha pego sua parte da live com a CEO. Mas ele estava indo fazer isso agora mesmo, já que ele tinha acabado de receber um e-mail dela e ele não conseguiu responder porque basicamente essa garota arrastou ele pra ir, né? Mas beleza. O e-mail dela dizia que a parte dele seria 6 milhões de won. Ah, tá, porra. E era para ele responder o mais rápido possível com a conta bancária dele. A Neon, vendo a mensagem da Seon, fica totalmente incrédula com a quantidade que o Baek recebeu, né? Porém, o Prota não tinha nem tempo de ficar surpreso com isso, pois ele percebe uma mensagem com o nome espectador anônimo 62, dizendo: "E aí, Baek, é bom te ver novamente. Como é ter voltado ao mundo real? Tem uma missão especial para você. Irei começar a ver todas as suas lives." E no total dessas mensagens, desse tal espectador aí, foi que deu 6 milhões de wons. Muito assustado, o Prota percebe que aquele cara sabia da situação dele e também que ele se tratava do experimento número 62. O Baek começa a ficar nervoso e se perguntar como que esse cara sabia de tudo isso. Nisso, ele pergunta a Neon se tinha como achar informações sobre algum doador. Ela, sem entender, pergunta a ele por que ele estava querendo saber disso, e que pelos termos de privacidade isso não era possível. Percebendo que não iria ter como mandar mensagem para esse tal espectador aí, o Prota acaba decidindo que iria começar a fazer lives. Logo depois dessa decisão, é emitido um anúncio que o Fallen finalmente iria começar a fazer live, e o conteúdo estaria disponível a partir do dia 2 de agosto de 2041, às 7 horas da noite. Bom, uma noite de sexta-feira é especial. Um momento em que todos descansam, cada um de uma forma. Aqueles que chamam de nerds vão jogar, né? Ficam na frente do computador com uma alta expectativa. Bom, aguardando pela live do Fallen. 5 minutos antes da live começar, estavam eles no estúdio de transmissão Reverse World. Mano, aquela Neon estava muito nervosa. Esse carinha de camisa verde já manda ela não se preocupar,
pois eles se prepararam de antemão e não iria ter problema nenhum. Ele fica feliz, pois quando chamaram ele para a transmissão de hoje, ele também ficou nervoso, mas agora está de boaça, né? O nome desse cara é Sung Chun. Bom, ele diz que nunca imaginou que outra pessoa além da CEO seria capaz de chamar o Fallen para uma live. Bom, a Naeon já fica meio envergonhada, né? Quando ela falou que era amiga do Baek, esse narrador profissional acabou prometendo aparecer na transmissão. A live começa e eles já ficam tudo ansiosos, né? Bom, a Neon se apresenta e o nosso querido narrador profissional também. A live já vai à loucura, pedindo cadê o Fallen, tragam ele. E a Neon já fica assim, né, meio nervosa. Bom, ela lendo o chat, ela percebe que eles estavam confusos porque o Fallen que anunciou que ia fazer live, né? Mas ele não estava ali. Então, ela pede para que ela deixe ela falar primeiro, né? Ela fala que ele não estava ali porque ele estava simplesmente jogando. E aí aparece ele na tela. Todos os que estavam no chat já vão à loucura, dizendo, caraca, velho, eu tô muito ansioso, a arma dele é muito louca, ele realmente apareceu, matem todos os hereges. E, pô, velho, só comentário top pra ele, tá ligado? Ela continua narrando, dizendo que, como vocês podem ver, a estrela da nossa transmissão, Fallen, estava aí na tela, né, jogando. E enquanto ele fosse jogando, eles, no caso, iriam narrar as ações dele, beleza? Bom, ela disse que tinha certeza que todos sabem que ele joga um modo PvE. Então, eles começam, de fato, a transmissão. Em seguida, a Naeon manda uma mensagem para o nosso querido Baek da Massa, mandando ele começar. Então, ele pega o rádio que ele conseguiu nas missões anteriores, né, no modo história, e ele, ao ativar esse rádio, ele recebe uma mensagem do escritório de gestão de Reverse World, né, e a mensagem dizia para ele resgatar os sobreviventes para que possa escapar se reagrupando com eles. Bom, a missão principal era para ele chegar até o escritório da gestão de Reverse World. E para isso eles precisavam passar pelos guardas que estavam procurando por um experimento fugitivo. E aí o Prota percebe que é igual, idêntico da última vez. Naquele outro mundo em que ele ficou preso, né? Ele apenas focou em fugir. Mas dessa vez seria diferente. Ele não iria focar em fugir, e sim em acabar com todos que estavam na sua frente. Assim que ele decide isso, ele vê alguns guardas que rapidamente vão para cima do Baek. Bom, o Prota simplesmente puxa a sua arma e vai com tudo para cima dele, meu velho, a fim de matar todos. Porém, assim que ele puxa a sua arma, sai um bocado de sombras do chão, tá ligado? Pô, deixando um cenário sinistro. Os guardas começam a meter bala no nosso Baek e ele apenas com sua arma começa a rechicotear todas as balas, defendendo e desviando das balas como se não fosse nada. Logo depois, ele acerta uma das armas dos guardas e isso faz a arma explodir. Enquanto isso, vemos uma pessoa navegando pela comunidade de Reverse World. Bom, ele lia os comentários sobre as pessoas dizendo que o Baek era hacker, né? Mas acabou que quem denunciou ele acabou tendo tomando ban, né? O cara que denunciou o cara que ele achava que era hacker, na verdade, foi o cara que denunciou que era o hacker e tomou ban. Aí o pessoal tava zoando essa pessoa, né? Que acabou fazendo isso. E um dos comentários dizia bem assim: acho que nem o Battle consegue dar conta contra ele. E adivinha quem é que tava lendo esses comentários? O próprio Battle, né? Ele fala que esse comentário era bastante engraçado. O Battle era nada mais que nada menos que o jogador profissional de Reverse World. Então ele começa a dar risada desse comentário, né? Por achar que eles estavam exagerando. Alguns dias depois da segunda live, o espectador anônimo 62 não apareceu na última live. Preciso fazer alguma outra coisa? Pensa o nosso Baekão da Massa. Bom, enquanto ele lutava contra os guardas lá, fuzilando tudo, enquanto isso os narradores, né, a Naeon e o cara lá de camisa verde, narravam as jogadas do nosso mano Baek, né? Ela dizia que esse padrão ela não conhecia, enquanto o cara de camisa verde dizia que nunca tinha visto nada desse tipo em toda a sua carreira. Ele dá um gritão dizendo que não tinha uma estratégia, ele apenas ia pra frente e acabava com todos. Bom, o chat já vai à loucura, né? Dizendo que o Fallen não precisa disso, demora muito pra pegar os inimigos, ele só junta tudo e mata
é algo básico e outros comentários aí, beleza? Bom, o Prota acaba recebendo um superchat de My Beloved Cat. Nome legal, hein? Beleza. Entidade perfeita não é muito forte e parece ter um tempo de recarga. E essa pessoa fez seu superchat com 50 mil wons. Enquanto isso, o Prota ia lá arregaçando todo mundo. Nisso, a Neon fala que o doador disse que achava a entidade perfeita muito forte. E qual era a opinião do nosso narrador profissional? Bom, ele fala algo curioso. Ele diz que ele não achava que esse era o caso, né? Na verdade, a maioria das habilidades tinha sim um tempo de espera próprio. Por causa disso, parece que a build do Fallen era muito roubada ao ver ele usando seu núcleo elementar sem tempo de espera. Mas a entidade perfeita melhorava apenas atributos físicos. Ela não afetava inteligência de combate ou conhecimento sobre armas. Não apenas isso, o Fallen também não estava usando buffs nenhum. Talvez ele pudesse estar exagerando, mas ele acreditava que o Fallen poderia lutar dessa forma na vida real. Em outras palavras, apenas o Fallen pode extrair o potencial máximo do seu núcleo. Cara, enquanto isso, o Prota tava lá, batendo nos guardas e enquanto chega mais guardas, mandando encurralar ele. Enquanto isso, esse cara aí, do escritório de gestão de Reverse World, ele manda o Prota simplesmente soltar sua arma e se render, né? Esse cara se chamava Kim Shu. Mas vamos lá. O que bosta é esse escritório de gestão do Reverse World? Bom, é basicamente um departamento do governo que elimina intrusos de portais dimensionais. Ele principalmente prende e elimina entidades invasoras perigosas dentro do Reverse World, onde as dimensões se misturam. Bom, o Prota acaba se rendendo, né? Ele solta sua arma e apenas levanta as mãos para cima com o seu raidinho. Nisso, ele pensa, diretor Kim, ele é o líder desse time? Não esperava encontrá-lo aqui. Bom, analisando a roupa que o Prota estava vestindo, ele percebe que provavelmente ele tinha sido a vítima que acabou escapando do laboratório. E eles pedem desculpas, né, por ter confundido ele como um inimigo. O Prota fala que estava tudo bem. Nisso, eles veem o raio na mão do Prota e rapidamente o Fallen responde que um agente tinha lhe dado. O Kim rapidamente sugere que ele provavelmente estava morto, né. Enquanto isso, o Prota percebe que o Kim era sentimental como no mundo anterior. Bom, nesse caso, ele pede para que o Prota fique no departamento até que ele confirme sua identidade. E o Prota fala que estava tudo bem, né? Ele até agradece a corporação por deixar ele ficar. Em seguida, o Prota consegue completar a missão principal, que era se reagrupar com o escritório de gestão de Reverse World. Ela foi concluída, né? E aí, o nível do Prota acaba aumentando e ele também consegue um ponto de habilidade. Enquanto isso, no escritório de gestão de Reverse World, no QG deles, né? Bom, o Prota pensava, então aqui é a sala de espera do escritório de gestão de Reverse World? Caramba, nunca pensei em parar aqui. Em Reverse World, o Prota acabou juntando dinheiro após ter fugido do laboratório e trabalhar com uma firma. Ele acabou pegando todos os tipos de pedidos, desde assassinatos até sequestros, mas o maior foi a subjugação de monstros. Bom, a firma iria lhe dar uma comissão visando apenas os espólios da batalha, e quando decidiam que era útil, jogavam um trabalho sujo para ele. Com isso, ela acabou encontrando com o escritório de gestão frequentemente, e tiveram tempos que até cooperaram juntos, né? Mas também teve vezes que eles acabaram se desentendendo. Logo depois, aparece essa garota chamada Lee. Ela fala com o Prota, dizendo que ela é afiliada com o primeiro time do escritório. E a live já vai à loucura, né? Dizendo, caraca, minha waifu, sem dúvidas, é a top 3 beldade desse jogo e tudo mais, né? Bom, o Prota fala com ela senta, dizendo que ele veio de muito longe e tudo mais, que ele possuía duas escolhas. E a primeira era viver como uma pessoa normal, sob a proteção do escritório. Nesse caso, o uso da sua habilidade era proibida. Ou se tornar afiliado ao escritório. Se ele escolhesse essa opção, ele não iria poder atuar logo de começo. Depois de um certo tempo de treino, eles iriam
eles iriam dar uma missão quando decidirem que ele estava preparado. Bom, o Porota pensa, pô, já matei um dos seus agentes naquele mundo, e agora estão me pedindo para ser um aliado? Bom, ela olhando assim, fazendo uma cara de mulher, né? E aí ela pergunta qual seria a sua escolha. Bom, quando o Prota ia escolher, o capítulo acaba, então eu vou deixar vocês comentarem aqui o que vocês acham que ele vai responder, beleza? Mas eu quero agora! Bom, aqui fechamos o nosso amado recap. Se você chegou até aqui, eu quero que deixe o like, se inscreva no canal e comente aqui Baek da massa, beleza? Não esquece de deixar o like, compartilhar o vídeo e também hypar. Caso queira estar contribuindo aqui com o meu canal, o meu Pix vai estar aí no primeiro comentário fixado, beleza? Também tem a opção Seja Membro, para você estar se tornando um patrocinador do canal oficial, além de ganhar alguns benefícios exclusivos. Se bater a meta de 200 likes, eu trago a continuação dessa obra-prima. Bom, eu espero de verdade que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até o próximo.